Olá, eu sou Carliane Pereira Costa, aluna do curso de Enfermagem, e hoje estarei apresentando o meu trabalho de conclusão de curso, que abordará a seguinte temática: a assistência de enfermagem na prevenção à violência obstétrica, uma revisão integrativa de literatura, tendo como orientadora a professora mestre Cláudia Regina Silva dos Santos Cunha. E para introduzirmos essa revisão, é importante nós falarmos sobre a história do parto. Como nós sabemos, os nascimentos antigamente, eles aconteciam na residência da própria gestante, onde essa mulher ela se sentia livre e à vontade para relatar suas expectativas e seus anseios em um ambiente saudável e familiar. Quem realizavam e acompanhavam esses trabalhos de parto eram mulheres conhecidas como parteiras. Elas eram dotadas de conhecimentos empíricos, porém tinham bastante experiência para realizarem essas condutas. Com o passar dos anos, sabemos que esses nascimentos eles deixaram de acontecer na residência das gestantes e passaram a ocorrer dentro de instituições hospitalares. E com os partos e nascimentos acontecendo dentro dos hospitais, surgiram aí diversas condutas, como nós podemos estar observando essa manobra nessa imagem, é denominada manobra de Christelet, e hoje ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma violência obstétrica. Partindo desse pressuposto, é importante nós entendermos o que de fato é a violência obstétrica. A violência obstétrica nada mais é do que qualquer ato ou efeito em que o profissional da saúde ele realiza com a mulher, estando ela no período gravídico ou puerperal. E essa violência ela pode ser apresentada de diversas formas, seja ela violência verbal, através de xingamentos, de ameaças, ou violência física, através de condutas, de manobras, como nós já havíamos falado anteriormente. A negligência também é considerada um tipo de violência obstétrica. Silva nos mostra que o termo violência obstétrica ele foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde somente no ano de 2014, onde o mesmo retrata que o desrespeito, que a recusa em administrar analgésico, que a humilhação profunda são consideradas graves violações dos direitos humanos e também graves violações dos direitos contra as mulheres. E aí notamos que a violência obstétrica ela é caracterizada como uma questão de saúde pública, visto que no Brasil, 1 a cada 4 mulheres relatam que já sofreram algum tipo de violência, seja ela violência física, verbal ou até mesmo psicológica. Daí partimos para a justificativa desta revisão, que é justamente buscar estudos onde falem mais e abordem mais sobre a violência obstétrica, visto que muitas mulheres passam por esse tipo de violência todos os dias, o que acaba prejudicando as suas vidas futuras, devido a traumas emocionais e psicológicos, a qual as mesmas vivem constantemente. Observamos que o objetivo geral dessa pesquisa é analisar na literatura os principais cuidados de enfermagem na prevenção à violência obstétrica, tendo como objetivo específico 1, identificar possíveis ocorrências de violência obstétrica, e o objetivo específico 2 é de relatar a visão dos enfermeiros e das puérperas sobre a violência obstétrica. O que me levou a realizar esse tipo de pesquisa foi justamente a minha pergunta norteadora, que é: qual o papel da equipe de enfermagem na prevenção à violência obstétrica? A parte metodológica, ela trata-se de uma revisão integrativa de literatura, onde a busca desses artigos elas se destinaram nas seguintes bases de dados: BVS, Lilacs, BDENF e Cielo, no recorte temporal de 2016 a 2021, ou seja, dos últimos 5 anos. Para o refinamento dessa pesquisa, eu utilizei 3 descritores em ciências da saúde, juntamente com o operador booleano AND. Então ficou cuidados de enfermagem, violência, parto. Vocês podem estar se perguntando, e como você fez para analisar esses artigos? Esses artigos foram analisados através de uma leitura minuciosa, porém essa leitura foi precisa, onde eu estava focando principalmente nos objetivos e nos resultados desses artigos, para saber se eles respondiam à minha pergunta norteadora e se tinham a ver com os objetivos desta pesquisa. Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos nesta pesquisa artigos dos últimos 5 anos, artigos que estavam disponíveis na íntegra, artigos em que seu idioma era o idioma português e que eles tinham a ver mesmo com os objetivos dessa pesquisa. Quanto aos critérios de exclusão, foram excluídos artigos que não estavam nos últimos 5 anos, artigos que estavam em duplicidade nas bases de dados e artigos que não constassem ao menos 2 dos descritores utilizados nessa pesquisa.
Vocês podem estar observando melhor esses resultados e como ocorreu o processo de seleção dos artigos através desse fluxograma. A princípio, foram encontrados 167 artigos, onde desses 167, 14 foram encontrados na BVS, 102 no LILACS e 51 no BDINF, sendo excluídos pelo título e resumo 126 artigos, pela duplicidade 17, incluídos para a leitura na íntegra 24 artigos e incluídos ao final, devido aos critérios de elegibilidade, ao qual eu já mencionei aqui, 11 artigos. Então, compuseram esta revisão 11 artigos. Quanto aos resultados, eu dividi em 3 principais categorias, sendo que a primeira categoria foi os tipos de violência obstétrica mais recorrentes, a visão do enfermeiro e das puérperas em relação à violência obstétrica e os cuidados de enfermagem que podem prevenir ou até mesmo minimizar este tipo de acontecimento. De acordo com um estudo realizado por Andrade em uma maternidade de alta complexidade em Recife, Pernambuco, nós notamos aqui alguns principais tipos de violência que mais se destacaram nessa pesquisa, onde 65% das mulheres relataram que sofreram a violência obstétrica devido aos esforços de puxo, 41% devido à administração de ocitocina e 39% devido à posição supina litotômica. Em um estudo mais recente, realizado por Lansky, ele foi buscar o que de fato fazia com que essas mulheres elas fossem acometidas pela violência obstétrica. E ele pôde estar observando alguns fatores sociodemográficos, onde 12,6% das mulheres responderam que tinham pouco recurso financeiro. Quanto ao seu estado civil, muitas mulheres apresentavam-se solteiras, a ausência de acompanhante, a execução da manobra de Christelet também foi uma manobra bastante citada, um tipo de violência bastante citado, e a separação precoce do bebê após o parto. Quanto à visão dos enfermeiros em relação à violência obstétrica, notamos em um artigo realizado por Leal que as enfermeiras até compreendiam que existia diversas formas em que a violência obstétrica ela podia se apresentar, porém elas não reconheciam algumas práticas como certos tipos de violações. Quanto à visão das puérperas sobre a violência obstétrica, obtivemos aí alguns relatos que após elas sofrerem a violência obstétrica, muitas delas se sentiam inseguras, com medo, e infelizmente muitas ainda não conhecem o termo violência obstétrica. Moura ele nos deixou alguns cuidados que podemos fazer para prevenir e minimizar a violência obstétrica, que é ouvir a gestante, evitar procedimentos invasivos e devemos relatar que tudo isso só será possível através de um tratamento mais humanizado. Quanto à discussão, observamos que a falta de informações ou mesmo a ausência de empatia faz com que haja um distanciamento entre o vínculo entre o profissional enfermeiro e a gestante, o que dificulta nessa assistência, o que corrobora com que Silva e Silva 2019 nos relatam que toda mulher ela tem direito legal de obter um tratamento qualificado, ou seja, com acesso a informações independente da sua classe social, da sua etnia e, enfim. A Febrasgo também nos mostra que o Ministério da Saúde ele engloba os princípios legais, éticos e conceituais e organizacionais do Sistema Único de Saúde, ou seja, que o Sistema Único de Saúde está voltado principalmente nessa questão da humanização da assistência. Notamos também outra prática que pode reduzir a violência obstétrica é a presença de um acompanhante, visto que esta é amparada por lei, a lei número 11.108 de 2005, e muitas mulheres relatam que com a presença de um acompanhante elas se sentem mais seguras e isso pode reduzir a violência obstétrica. O Ministério da Saúde também criou uma estratégia para minimizar danos, que foi a Rede Cegonha, que ela consiste justamente nos cuidados voltados para a saúde materna e infantil. E nós concluímos essa revisão falando que toda mulher ela tem direito a uma assistência digna e livre de maus tratos, visto que nós, profissionais da enfermagem, podemos prevenir essas ocorrências, pois possuímos a capacidade de garantir os direitos dessas mulheres e promover ações e cuidados que venham encorajar as mesmas.
Aqui foram as referências utilizadas e eu encerro esta revisão falando uma frase de Mário Fortuna que nos diz: eu não posso mudar o mundo, mas posso mudar a vida de alguém. Com as nossas pequenas atitudes, com as nossas pequenas ações, nós podemos fazer com que essa violência obstétrica ela venha a ser reduzida de uma maneira significativa, porque a mesma está ocorrendo com muita frequência hoje no Brasil. E de já eu agradeço e o meu muito obrigada.